Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como era a minha rotina de vestibulanda. Sei que é curiosidade de muitos, né? Muitos se perguntam como eu passei na engenharia química, como era a minha rotina, e hoje eu vou contar isso pra vocês. Pra já começar sanando a curiosidade de muitos, eu sempre estudei em escola particular. No ensino médio, principalmente, a gente tinha aula à tarde, alguns dias na semana. Então isso complicava, às vezes, fazer coisas além, né? Fazer pré-vestibular, fazer curso de inglês, etc. Porque eu tive aula, por muitas vezes, segunda e terça de tarde. Então isso complicava e a gente sempre conversou isso com a escola, né? De uma forma bem saudável, do tipo, poxa, como a gente pode fazer pra mudar isso e tal. Só que não tinha como fazer, gente, porque tinha que ter aula à tarde, de manhã não era o suficiente. Eu estudava de 7h30 até 12h50 e não era o suficiente para colocar todas as aulas que a escola, né, se propunha a dar, como educação física, inglês, espanhol e afins. Sociologia, filosofia, tinha tudo isso. E aí a gente tinha que ter aula à tarde, né? E era muito exaustivo, mas depois eu acabei acostumando ao longo do ensino médio. Aí no segundo ano do ensino médio, algumas pessoas da minha turma, junto com o terceiro ano da época, se uniram para tentar com que a escola fizesse um pré-vestibular, né? E aí a escola se propôs a fazer caso os alunos aderissem. Óbvio, era a ideia dos alunos, então os alunos aderiram. E quando eu cheguei no terceiro ano, com essa rotina, né, da escola, tendo que estudar à tarde, que não dava para encaixar com outro curso de outro lugar, eu optei por fazer o pré-vestibular deles. Então, como funcionava a minha rotina? A minha rotina funcionava da seguinte forma: aula de manhã, de 7h30 até 12h50. Pausa pro almoço. E aí, segunda e terça, eu tinha aula de tarde na escola, de 1h50 até 3h30. Segunda e terça. E aí, a escola fez um pré-vestibular que era quarta, quinta e sexta, de tarde, de 1h50 até 5h30, e sábado de manhã. Isso tentando encaixar aí todas as disciplinas. Porque não era aula em si, né? Era um pré-vestibular, não era escola em si. Então eles não precisavam cumprir uma carga horária específica. Eles só colocaram ali o que dava, dentro da possibilidade que tinha, né? E tiveram que botar sábado pra aumentar aí mais um tempo. E sábado era de 8 a meio-dia, se eu não me engano. E aí eu já entrei no terceiro ano do ensino médio com essa rotina. De início era bem pesado, assim. Principalmente pra mim, que eu nunca fui a pessoa mais inteligente do mundo. E eu nem era a pessoa que estudava o tempo inteiro, que, sabe? Eu nem sabia estudar direito na época. Só que acontece, eu queria passar no vestibular, né? Como todo mundo, aí a gente fica se cobrando, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu optei por fazer esse pré-vestibular, sabendo que não seria o melhor do mundo, comparado a outros, mas que seria bom pra me ajudar ali, até como um reforço, né, das matérias do terceiro ano. E aí, dessa maneira, eu estudava todos os dias, né, presencial, na escola. O pré-vestibular era da escola, então quando acabava a minha aula, eu já emendava no pré. E aí foi assim durante todo o meu terceiro ano. E é o que acontece, eu nunca fui a pessoa mais estudiosa do mundo, então eu tentava estudar em casa. Só que eu chegava em casa às vezes 5h30 da tarde, que eu tava desde 7h30 da manhã estudando, a minha cabeça estava pifando, sabe? Pifando, literalmente. Então era muito complexo isso, eu vivia assim numa eterna exaustão, mas eu dava prioridade para estudar para as provas da escola, né? Prova, simulado, teste, trabalho e tal, eu dava prioridade para fazer as coisas para a escola, porque querendo ou não, né? Eu acabaria estudando pro vestibular, porque, né, é o mesmo conteúdo, só que eu não conseguia focar em si, em fazer muitas provas, refazer simulado e tal. Eu fazia o que o pré-vestibular propunha. Simulado, prova e etc, que o pré-vestibular me propunha refazer. Mas eu não fazia nada muito além, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de fazer o básico. Ah, tem que fazer isso? Eu faço. Mas muito além, estudar muito além, fazer muito além, eu comecei um pouco mais a fazer isso na faculdade, né? Demorei um pouco também na faculdade, mas enfim. E essa era basicamente a minha rotina. Aí muitos de vocês se questionam, né? Ai, mas o que eu preciso estudar? Quanto eu preciso estudar para passar no vestibular? Gente, isso é muito relativo. Eu não passei na federal, não tenho vergonha de falar disso,
Tem um outro vídeo aqui que eu mostro a minha nota do Enem, né, do segundo e do terceiro ano. Vocês vão ver que mesmo estudando o dia inteiro não foi suficiente, minha nota não foi boa. Não tenho vergonha de falar disso, não passei na federal, mas eu passei na particular, pra mim tava tudo bem. Eu não quis estudar mais um ano, optei por entrar na faculdade, achei que, enfim, se encaixava pra mim isso e fui. Então isso é muito relativo, né? Em compensação, assim, eu tive pessoas próximas a mim que estudaram muito mais do que eu e também não passaram pra faculdade de cara, sabe? Pra federal de cara. Então isso, assim, é muito relativo, muito relativo. Isso tudo vai depender também do que você quer pra sua vida. Porque eu vejo aí pessoas tentando medicina 5, 6, 7 anos pra passar pra federal, sabe? E a pessoa quer esperar, a pessoa tá feliz com isso, a pessoa tem esse tempo, a pessoa, sabe? Vai de cada um. Tem gente que pensa, não vou perder tempo, eu vou entrar, se eu passar na particular, eu vou entrar na particular. Só que aquilo, né, a particular você paga, então o dinheiro pesa. Você tem que botar aí em questão se você tem dinheiro pra pagar uma particular ou não. E aí, de fato, no terceiro ano eu comecei a estudar, assim, mais de verdade, sabe? De resto eu enganava. Eu comecei a estudar mais de verdade, eu comecei a me empenhar mais, era o dia inteiro na escola. Nossa, muito cansativo, mas eu sabia que eu precisava daquilo pra chegar onde eu cheguei hoje. E cada estudo, cada coisinha, cara, impacta muito lá na frente. É uma escada, né? A gente tem que subir de degrau a degrau. Então, eu estudava, fazia tudo no meu limite. Óbvio que eu olhava os outros fazendo muito mais e ficava tipo, meu Deus, não vai dar. Mas deu. Então, assim, minha dica aqui hoje, pra vocês que ficam questionando, ai, mas Ju, como era a sua rotina? Gente, não era uma super rotina, tá? Eu não fazia nada mais do que eu me propus a fazer, assim, não fazia nada muito além. E a minha dica pra você hoje é não se compare, sabe? Já vi pessoas que passaram pra medicina de primeira, medicina na federal. Já vi pessoas que passaram pra medicina de primeira na particular. Já vi pessoas que ficaram anos tentando medicina. Tive amigos que ficaram anos tentando medicina, assim, sabe? Todos os meus amigos da época da escola, meu grupinho, ainda está na faculdade, enquanto eu já estou terminando o mestrado. Imagina se eu tivesse me comparado a eles, que eles estudavam muito mais porque eles queriam medicina, né? Com razão. E se eles tivessem se comparado a mim, que já tô, tipo, bem à frente deles, sabe? Então é isso, cada um tem o seu tempo, cada um, né, sabe as suas coisas, cada um sabe onde seu calo aperta. Não tente ter rotinas mirabolantes, que eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou estudar até 10 da noite. Gente, não. E foquem sempre num estudo de qualidade, não de quantidade. Porque, por vezes, a quantidade não é nada, porque você passa ali 5, 6, 7 horas seguidas estudando e não aprende nada. Aí eu estudei por 2 horas e aprendi o conteúdo, sabe? Às vezes é melhor você estudar um pouquinho e aprender de fato conteúdo do que você ficar muitas horas estudando e não aprender conteúdo nenhum, né? Então você tem que colocar isso aí na balança também. Mas assim, não se compare, cada um tem o seu tempo. De fato, minha rotina não era nada demais. Conhecia pessoas que faziam o pré-vestibular, a escola, né, junto comigo. E quando acabava, tipo, a pessoa estudava em casa sozinha, à noite, sabe? A pessoa chegava às 5h30, estudava até 10 da noite, tendo acordado, sei lá, 6 da manhã pra ir pra escola. Aquilo não era pra mim. Eu chegava em casa, eu queria descansar, eu queria dormir, eu queria relaxar. Então, assim, eu respeitava o meu tempo. Quando eu tava afim de estudar, quando tinha prova, trabalho, etc., eu fazia. Quando não, eu relaxava, eu respirava e assim foi seguindo a vida. E assim eu cheguei onde eu cheguei hoje, né? E volto a falar, tudo faz parte do aprendizado, degrau por degrau de uma escada. E óbvio, né, que eu demorei muito tempo pra chegar onde eu cheguei e pra entender tudo isso, principalmente. Mas eu tô aqui, né, pra tentar te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário aqui, deixa um like. Que é uma forma, né, da gente ter essa troca e de você me dar um termômetro se eu tô, né, produzindo um conteúdo legal ou não. Mas, de fato, eu queria trazer isso aqui porque muitas vezes vocês acham que as pessoas que passam no vestibular ou que terminam a faculdade ou que estão no mestrado têm uma rotina mirabolante. Gente, não é assim. Inclusive, se você quiser ver como é a minha rotina hoje, tem uns vlogs aqui no canal que eu mostro a minha rotina. Cara, minha rotina é um equilíbrio, sabe? Tem dias que eu estudo mais, tem dias que eu estudo menos. Tem dias que eu dou mais atenção a outras áreas da minha vida, como aqui o YouTube. Então, assim, gente, a vida é um equilíbrio.
Aprenda a equilibrar, que com equilíbrio você chega muito mais longe, tá? Tudo em excesso é ruim. Foca nisso, principalmente se você tá aí na sua rotina de vestibular, próximo do vestibular. Tire sempre um momento da sua semana pra você descansar, pra você fazer o que você quer. Gente, isso é muito importante. Eu fazia isso, até demais, mas eu fazia isso. Final de semana pra mim era sagrado, eu optava por descansar, sair com os meus amigos, ir ao cinema, enfim, esse tipo de coisa que a gente distrai, né, e sai ali do estudo diário. Isso é muito bom e faz muito bem pra saúde, tá? E assim, pensa que nós não somos uma máquina. Então uma hora pode dar problema, sabe? Uma hora o nosso corpo não aguenta. E pode dar problema. Então, respeite seu corpo, respeite os seus limites. E eu acho que quando você se respeita, quando esse processo é leve, as coisas acontecem muito mais rápido. Acreditem se quiser. Eu me impressionava muito, muito, muito no início da faculdade. E eu tinha notas ruins. Quando eu tornei mais leve, eu tive notas melhores. E eu me cobrei muito pra passar no vestibular. E eu tive notas ruins. Quando eu fiquei mais leve, eu passei de primeira no mestrado numa faculdade pública. Então, assim, entendam. Quando a gente leva a vida de uma maneira mais tranquila, as coisas acontecem, as coisas fluem, as coisas dão certo. E eu tenho certeza que se deu certo pra mim, se eu passei na engenharia, se eu me formei na engenharia, vai dar certo pra você também. E se você quiser mais dicas sobre engenharia, sobre mestrado, vestibular e afins, coloca aqui nos comentários, faça sua pergunta, deixe sua sugestão de vídeo, que eu gravo, que eu interajo com vocês, eu respondo todo mundo e eu tô aqui pra ajudar também, tá? Um beijo, não esquece de se inscrever no canal que vem mais conteúdo por aí.